Em nome do Pai, que me criou, do Filho, que me resgatou, do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos meditar aqui o livro do céu, volume 28, trecho 32, do dia 24 de novembro de 1930. Tema: como não há ponto onde a divina vontade não exercite seu ato trabalhador para com as criaturas, e esta os recebe segundo suas disposições. Jesus fala de castigos. Luísa falando: meu abandono no Fiat Divino continua, mas minha pobre existência se desenvolve frequentemente entre as amarguras das privações de meu doce Jesus. Então, ela fala que ela está sofrendo pela privação de Jesus, de não poder ver Jesus. E enquanto o suspiro, chegando até sentir que me falta vida, porque minha vida é Ele, não conheço outra vida nem outro prazer que Jesus. Então, ela fala, né, que ela suspira, né, até sentir a falta da vida nela, porque a vida dela é Jesus. Ela não conhece outra vida que não seja Jesus. Agora, se por pouco não vier, enquanto me sinto revivendo aquele sopro de vida que me dá, me amarga, porque não me diz outra coisa que os grandes castigos que a divina justiça tem preparado. Me diz como todos os elementos se porão contra o homem, A água, o fogo, o vento, as pedras, os montes se transformarão em armas assassinas, e fortes terremotos farão desaparecer muitas cidades e gente em todas as nações. Nem sequer a nossa será perdoada. E além disso, as revoluções nas quais são e serão arrasadas, e as guerras que estão por estourar. Parece que quase todos serão tomados na rede, que eles mesmos se estão preparando. Mas o diz com tal amargura, e além disso me deixa sem as habituais penas que ele tinha costume de me comunicar. Então, aqui Luísa está dizendo, né, que a falta, né, de Jesus, né, dava uma tristeza, uma dor muito grande dela. Ela sofria muito, né, com a ausência de Jesus, a privação de Jesus não vir. Então, e ela fala, e quando ela parece que ela ia morrer, mas ela, quando vê, ela se sente revivendo. E aquele sopro de vida, né, que vem, que dá a ela aquela vida, dá a ela também muito amargo, aquele sopro de vida muito amargo. Por quê? Porque esse sopro de vida que ela sente diz dos grandes castigos que a divina justiça tem preparado contra a humanidade, contra o homem. Então, Jesus mostra, ela vê, né, que a água, o fogo, o vento, as pedras, os montes, tudo se transformarão em armas assassinas, e fortes terremotos farão desaparecer muitas cidades. Então, o que quer dizer? As águas seriam as chuvas torrenciais, né, que alagam cidades inteiras, né? E muitas pessoas morrem, derruba casa, faz muito estrago. O fogo, né, que também muitas queimadas
A gente já viu muitas queimadas por aí. Aconteceu. O vento forte que derruba tudo. As pedras, os granizos, as chuvas de pedra que caem, que destrói, né? Tantas plantações, destrói casas, destrói tanta coisa. Os montes que se desaba, cai e mata tantas pessoas. Terremotos, derruba tantas casas, né? Mata tantas pessoas. Tudo. Farão terremotos que farão desaparecer muitas cidades às vezes vão desaparecer por causa desses terremotos. E em todas as nações, nem sequer a própria cidade dela será perdoada, né? Jesus fala aqui, e nem sequer a nossa será perdoada. E além disso, as revoluções nas quais são e serão arrasadas, as guerras que estão por estourar, parece que quase todos serão tomados na rede, que eles mesmos se estão preparando. Então, todos, né, os governos que estão por aí, né, preparando tanta coisa, fazendo tanta coisa, eles mesmos cairão na rede, né, que eles mesmos estão preparando. Parece que quase todos estão tomados na rede, que eles mesmos estão preparando. Mas o diz com tal amargura, Luísa está dizendo com tal amargura, e além disso me deixa sem as habituais penas que ele tinha costume de me comunicar. Não, é Jesus que ela diz, né? Jesus fala com tal amargura, né? Que a deixa e me deixa sem as habituais penas que eles tinham costume de comunicar. Que as penas, quer dizer, são sofrimentos que Jesus mandava para ela, né? Para poder ela reparar por todas, né? As pessoas, para que Jesus não mandasse castigo. Então, ela, como a alma vítima, né, sofria para que Jesus não mandasse castigo. Enquanto estava amargurada, Luísa falando, sentia meus atos no querer divino e meu doce Jesus, fazendo-se ver, me disse. Jesus dizendo, minha filha, exalta-te, vem minha vontade trabalhadora. Ela é imensa, mas em sua imensidão não há ponto onde não exercite atos especiais e distintos para o gênero humano. Então, Jesus pediu para ela, entra na minha vontade trabalhadora, né? Ali você tem muito que fazer pela humanidade, pelas pessoas, né? Cada ato que ela fizer na divina vontade vai cair como orvalho benéfico sobre toda a humanidade. E se bem que a minha vontade é uma é a sua imensidão. Então, a vontade divina é uma só. E imensa, né? E uma é a sua imensidão. Uma é a sua obra, mas na sua imensidão tem ordem de todos os efeitos. Então, a divina vontade, né? Ela é imensa. Ela é uma só, mas a sua imensidão, né? Ela é enorme. E uma é a sua obra, mas a sua imensidão tem a ordem de todos os efeitos, que como atos, sai de um só ato para verter-se sobre cada criatura. Então, tudo que ela, para Luiz, tudo que ela fizer na divina vontade, todas as criaturas na face da terra receberão. Olha lá, ó, para verter-se sobre cada criatura, que os recebe segundo as suas disposições, dependendo da disposição de cada criatura. Então, ela recebe desses atos feitos pela Luísa na divina vontade. Se ela se encontra disposta a amar-me, recebe os efeitos do amor que está derramando meu querer obrante. Se está disposta a ser boa, recebe os efeitos de sua bondade obrante. Se está disposta a fazer-se santa, recebe os efeitos de sua santidade. Assim que, segundo suas disposições, a imensidão do meu fiat derrama sobre cada uma das criaturas seus diversos efeitos. Então, Jesus explica, né? Depende da disposição de cada criatura, né?
que ela vai receber os efeitos que a divina vontade vai produzir em cada um. Apesar de que minha divina vontade está sempre atuante sobre cada criatura. E como não querem receber o bem que lhes quer dar, minha justiça converte em castigo esses bens que a criatura rechaça. Então, esses bens que as criaturas não querem aceitar, que Jesus, né, envia para todas as criaturas, né, que elas rechaçam, que elas não querem, então se converte em castigo. Esta é a causa de que minha divina vontade, desde dentro dos elementos, está como vigiando, para ver se estão dispostas a receber o bem de seu contínuo agir. E vendo-se rejeitada, cansada, arma os elementos contra as criaturas. Assim que os castigos imprevistos e fenômenos novos estão para acontecer. A terra, com seu quase contínuo tremor, adverte ao homem para que tenha prudência. De outra maneira, afundará sob seus passos, porque não pode sustentá-lo mais. Os males que estão para acontecer são graves. Jesus está dizendo. Os males que estão para mim sobre a humanidade são graves. Caso contrário, não te teria frequentemente suspensa de teu estado habitual de vítima. Então, Jesus falou, os castigos que ele irá mandar sobre a humanidade são graves. Agora, a criatura que entra em minha divina vontade, não há ato que deixe fugir. Ela corre a cada um dos atos obrantes dela. Adora seus atos, agradece, ama e honra onde queira o supremo querer. Lhe faz companhia e, em sua pequenez, gostaria de cobrir todos os seus atos com seu pequeno amor. Por isso, só quem vive na divina vontade pode defender os direitos de um querer tão santo. Portanto, te quero sempre minha divina vontade, não queira jamais sair dela. É isso que Jesus está dizendo. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Em nome do Pai, que me criou, do Filho, que me resgatou, do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá uma porção da vontade de Deus para a minha alma. Abençoa a mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vamos meditar o Livro do Céu, volume 28, trecho 33, do dia 30 de novembro de 1930. A causa, tema, pela qual Jesus não é conhecido e amado. É porque pensam que é o Deus distante das criaturas, enquanto é inseparável. A divina vontade atrai a alma e ela atrai a si o fiat divino. Luísa falando. Estava fazendo meu giro na criação, para seguir os atos que faz o fiat divino nas coisas criada. E tendo chegado ao Éden, pareceu-me que meu amável Jesus me esperava para poder comunicar-me o amor, a bondade, a santidade, o poder e tudo que fez ao criar o homem, derramando-se tudo nele, até enchê-lo todo de si, de suas qualidades divinas. Mas tanto até transbordar fora, dando-lhe o trabalho como a mais alta honra do homem, de servir-se de seu amor, de sua bondade, santidade e poder para desenvolver sua vida nos mesmos bens daquele que o criou.
Eu me senti como se estivesse impregnada das qualidades divinas. E meu doce Jesus me disse. O que Luísa aqui está dizendo, né? Está dizendo que ao fazer o giro na divina vontade, ela para seguir, né, todos os atos que Jesus fez fazia no Fiat divino, nas coisas criadas. Quando ela chegou no Éden, né, no paraíso, lá onde quando Deus criou o mundo, parecia que Jesus esperava ela para poder comunicar para ela todo o amor, toda a bondade, toda a santidade, o poder e tudo que ele fez quando ele criou o homem. Então Jesus queria mostrar isso para Luísa, né? Tudo que ele fez quando ele criou o homem. O amor, a bondade, a santidade, o poder, tudo que fez ao criar o homem. Derramando-se tudo nele, quer dizer, no homem. Até enchê-lo todo de si. Até encher o homem todo de si, quer dizer, das qualidades divinas. Mas tanto até transbordar fora. Então, olha que maravilha. Deus, quando criou o homem tinha todas as qualidades de Deus. Olha que maravilha. Todas as qualidades de Deus o homem possuía. Não é maravilhoso uma coisa dessa? A gente saber disso? Mas tanto até transbordar fora. Olha que maravilha. E Deus deu a ele o trabalho com a mais alta honra do homem, de servir-se de seu amor. Então, Deus deu esse trabalho ao homem, dele servir-se do amor, da bondade, da santidade e poder de Deus para desenvolver a sua vida, quer dizer, a vida dele, do homem, nos mesmos bens daquele que o criou. Olha que maravilha. Então, o homem iria desenvolver a sua vida, né? Nos mesmos bens, né, que ele recebeu de Deus. Então, a Luísa fala que ela se sentia naquele momento, assim, como se estivesse impregnada de todas as qualidades divinas, assim como Deus, quando criou o homem, né, o Adão. E Jesus disse: minha filha, o homem foi criado para ser inseparável de Deus. Olha aqui, então o homem foi criado para ser inseparável de Deus. E se não é conhecido e amado, é exatamente porque se pensa que Deus é o ser distante do homem. Então, se Deus não é conhecido e não é amado, porque o homem pensa que o homem é um ser, que Deus é um ser muito distante dele. Como se não tivéssemos o que fazer, nem ele conosco, nem Deus com ele. O crer distante faz com que o homem perca Deus e se perca tudo o que lhe dei ao criá-lo. Então, o homem, ao ver Deus tão distante dele, né, ele perde tudo aquilo que Deus fez para ele, né, que Deus quis comunicar para ele. Nossas mesmas qualidades divinas ficam debilitadas, sufocadas, e para muitos, como se não tivessem vida, tá vendo? Então, todas as qualidades de Deus, todo o amor de Deus, tudo que Deus fez para o homem, fica sufocada, né? O homem é como se não tivesse vida para o homem. Enquanto que nossa divindade, a divindade de Deus, não está distante do homem, mas sim próxima, dentro do homem. E em tantos seus atos somos atores e espectadores. Olha para você ver. Então, o homem vê Deus tão distante dele e Deus está dentro dele. Dentro dele ele não consegue ver e nem sentir Deus. Olha como que é. Olha você ver. Está dentro do homem. Em todos os seus atos somos atores e espectadores. Então, Deus está dentro do homem. Todos os atos que o homem faz, Deus é ator, porque Deus, se o homem vê, se o homem ouve, se o homem fala, se o homem anda, respira, pensa, tudo bate no seu coração, o que é? É ali, Deus ali dentro, a divina vontade, que está ali, dando a vida para ele, tudo que ele faz. Então, Deus está dentro dele. E Deus é espectador.
também. Vendo qual é a reação do homem, né? Diante de tudo que ele faz para o homem. Tanto amor que ele dá ao homem. Por isso, nossa dor é grande ao ver que as criaturas nos têm junto dela, mas acredita que estão distante dela. Então, Deus fica triste, porque a criatura não sente esse amor de Deus por ela. Ela não sente, ela vê Deus longe dela. Por isso, nem nos conhecem e nem nos amam. Porque tem uma coisa, né? A gente, quando era criança, eu mesmo, quando era criança, no catecismo, minhas catequistas nunca ensinou para mim esse Deus que me ama tanto, que está dentro de mim. Eu não aprendi isso. E a maior parte das pessoas não aprenderam isso. Esse Deus tão amoroso, tão misericordioso, tão bondoso, que nos ama tanto, esse Deus tão próximo, tão dentro, que está dentro e fora de nós, que nos circunda por dentro e por fora. Tudo é Deus na nossa vida. A gente não conheceu esse Deus. Eu só vim conhecer esse Deus, esse amor de Deus, esse Deus, agora que eu conheci a divina vontade. Até então eu não conhecia esse Deus. Então é isso que as pessoas não conhecem esse Deus, não amam esse Deus. O pensamento distante é a arma assassina que mata o amor da criatura para com seu Criador. Tá vendo? Isso é mesmo. O pensamento distante. A criatura vê Deus tão longe dela, é a arma assassina que mata esse amor de Deus por ela. A distância rompe qualquer amizade. Quem pode pensar em amar, em conhecer e esperar por um ser tão distante? Então, as pessoas não sentem esse amor de Deus. Se você tem o Deus desde criança, que você aprendeu, que está lá no céu, tão distante de você, e principalmente a gente aprendeu de Deus como um Deus que castiga. Não um Deus amoroso, misericordioso, mas um Deus que tudo que você faz de errado, ele te castiga. Esse que é o pior que as pessoas têm, né? De Deus, essa visão de Deus. Então, não tem essa visão de Deus como a gente tem hoje na Divina Vontade, não tem. A maior parte das pessoas não tem essa visão de Deus. Esta é a causa pela qual alguns que leram minhas intimidades com você chegaram a duvidar. É propriamente isto, porque penso que sou o Deus distante. E como distante, não podia desenvolver-se tantas intimidades entre eu e você. Agora, minha filha, quer saber quem faz sentir Deus vivo no coração da criatura? Então, o que Jesus fala para Luísa, né? Por causa das pessoas ver esse Deus tão distante, né? Não conhecer esse Deus amoroso, misericordioso, que é o Deus que a gente conhece na Divina Vontade, as pessoas não acreditam, nem mesmo os padres, na época, os bispos, não acreditavam na Luísa. Achavam que tudo que ela estava falando não era verdade, era mentira. Porque é bem capaz que esse Deus amoroso, né, vai abraçar, vai beijar ela, do jeito que ela fala que Jesus fazia, né? Então ela não acredita. Minha vontade reinante nela, porque não dando vida ao querer humano, meu filho te faz sentir ao vivo seu amor, sua potência, sua bondade, sua santidade que corre em todos os atos da criatura. E é pela minha vontade que não existe o Deus distante, mas Deus próximo. E é a vida primária da sua vida e de todos os seus atos. Então, esse Deus distante, esse Deus não, com a minha vontade, reinante na criatura, porque não dando vida ao querer humano, né? Essa vontade de Deus vivendo na criatura, e a criatura não dando vida ao querer humano, meu filho faz sentir ao vivo seu amor, sua potência, sua bondade, sua santidade que corre todos os atos da criatura. E é pela minha vontade que não existe o Deus distante, mas Deus próximo. E é a vida primária da sua vida e de todos os seus atos.
Então, a criatura que não dá vida à sua vontade humana é aquela que sente esse amor de Deus dentro dela, que vive esse amor de Deus dentro dela. Portanto, viver minha divina vontade mantém em vigor todos os bens que demos ao homem ao criá-lo, e faz dele o trono de Deus e sua glória, onde domina e reina. Então, a pessoa que vive na divina vontade, ele é o trono de Deus, é onde Deus habita, certo? É onde Deus domina e reina. Depois disto, continuava a seguir tudo que de admirável o sublime fez o Fiat divino na criação. E dizia em mim, aí a Luísa fala aqui, né? Ela começou a seguir tudo que Jesus fez no Fiat divino na criação. Quer entrar no sol para encontrar a divina vontade, obrante em sua luz, para dar-lhe todo o belo, o puro, o santo, a potência que pode ter uma vontade humana obrante em sua luz. Então, o que a Luísa fala, né? Que ela depois disso, continuava a seguir tudo o que de admirável e sublime fez o Fiat divino na criação, e dizia em mim. Então, a Luísa estava seguindo tudo que o Fiat divino fez na criação. E ela dizia, né, que ela queria entrar no sol para encontrar a divina vontade, obrante na luz do sol, para dar-lhe todo o belo, puro e santo, e a potência que pode ter uma vontade humana obrante em sua luz. Aí a Luísa dizia, quer entrar no azul do céu, para abraçá-lo e dar-lhe minha vontade obrante na vastidão dos céus, na multiplicidade das estrelas, e para dar-lhe a glória e o amor de um céu, e tantos atos profundos de adoração por quantas são as estrelas. E assim, seguia todas as coisas criadas. Mas enquanto isso fazia, o pensamento me disse, as coisas criadas não têm razão, elas são véus que escondem aquele Fiat, e com sua razão divina. Mas se tivessem razão, com sua potência domina, mantém o perfeito equilíbrio e se adora, se ama, se glorifica por si mesmo. Enquanto pensava isso, meu amado Jesus, fazendo-se ver, apertou meus braços, toda ternura me disse. Então, a Luísa está dizendo, né, que a criação, ela não pode adorar a Deus, né, como o ser humano pode. Louvar, agradecer a Deus, fazer atos na divina vontade. A criação não pode fazer isso. A criação é, quer dizer, a natureza, né, tudo. Aí Jesus disse, minha pequena filha de meu querer divino, minha vontade é uma. E como tem a virtude bilocadora, ela se biloca a cada instante, em cada coisa, em cada ato, de modo que todos a podem ter como ato de vida própria. Porém, não perde jamais sua unidade, é sempre uma. E com sua força única, mantém onde ela reina a união, a harmonia, a ordem e a comunicação. A inseparabilidade tem tudo em si. Encerrando dentro de um só ato, o ato é um. Encerrado dentro de um só ato, o ato é um. Minha vontade é uma, mas se defende de qualquer lugar, mas se distende de qualquer lugar, sem deixar sequer um átomo das coisas criadas sem a sua vida, operante e vivificante. Então, Jesus está dizendo para a Luísa, né? Que a divina vontade, né? A vontade divina de Deus, né? O Fiat divino, o querer divino, né? Que Jesus fala, é um só.
Mas ele, Jesus fala assim, ele se biloca em cada coisa que existe. Tudo que existe no céu, na terra, tudo está presente esse ato da divina vontade, certo? Então, ele comunica aí fala que a comunicação, ó, ela reina a união, a harmonia, a ordem, a comunicação. A inseparabilidade tem tudo em si. Encerrando dentro de um só ato, o ato é um. Minha vontade é uma, mas se distende em qualquer lugar. Qualquer lugar você pode ver. Existe a divina vontade. Sem deixar sequer um átomo das coisas criadas sem a sua vida. Então, todas as coisas criadas têm a vida operante e vivificante desse Fiat divino, que é a divina vontade. Assim, são propriamente véus que esconde. Nós não podemos ver essa divina vontade operante, mas é porque são propriamente véus que escondem. Ela se vela de luz e, se estendendo no sol com sua luz, vai modelando as criaturas, abraça, as beija, as esquenta. Então, essa divina vontade se estende em tudo. Por exemplo, na luz do sol, na luz que vem do sol, ali está a divina vontade, que vem na terra produzir todos os seus efeitos sobre a terra, certo? É o amor de Deus, né, na luz do sol, descendo sobre a terra, produzindo todos os seus efeitos, né, sobre a terra. Para quem? Para servir quem? O homem. Tudo para servir o homem. Olha lá, ó. Vai modelando as criaturas, abraça, as beija, as esquenta, as ama e se estende no céu. E se faz olhos por tantas estrelas. A divina vontade está lá. Se estende nas estrelas, se estende na lua. Para quê? Para iluminar a noite para o homem, para olhá-las. E o aprazível cintilar delas são vozes silenciosas, que com muito pouco chamasse as criaturas à pátria celestial. Se derrama no ar, a divina vontade derrama no ar. Para quê? Para dar vida ao homem. Sem o ar, para respirar, o homem morre. E preenchendo tudo, se faz respiro delas, e se faz respirar e lhe dá a vida. Em todas as coisas criadas, corre para as criaturas, para dar-lhe tantos efeitos distintos, para levar seu amor. Ó, tudo corre para as criaturas, para levar o amor de Deus, a vida, a conservação. Mas um é o ato, uma é a vontade que enche céu e terra. Tá vendo? Agora, minha filha, quem faz minha vontade, vive nela, quando faz suas ações, atrai em si todos os atos do meu Fiat, que tem feito e que continua fazendo. E ela atrai a criatura e seu ato no seu ato. Assim que, em virtude de sua única vontade, atrai no céu, no sol, no ar, em tudo. E então, sabe o que acontece? O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que quem faz a vontade de Deus e vive nela, quem faz a vontade de Deus e vive nela, na divina vontade, quando ela faz suas ações, seus atos na divina vontade, ela traz para si todos os atos de meu Fiat, que tem feito e que continua fazendo. E ela atrai a criatura e seu ato no seu ato. Assim que, em virtude de sua única vontade, atrai no céu, no sol, no ar, em tudo. Então, sabe o que acontece? Que não mais que uma só razão e vontade divina enche céu e terra, mas sim que há outra razão e vontade humana que se perde na razão da vontade divina. Pode-se dizer que ela fica como o véu das coisas criadas, mas véu que tem razão e vontade,
mas sacrificada e fundida na razão da vontade divina. E então acontece que meu Fiat não está mais só a amar-se ou a honrar-se e glorificar-se nas coisas criadas, mas sim que está outra vontade humana que ama, adora, glorifica, como céu, como sol, como ar, em suma, onde quer que ela se encontre em cada coisa distinta, onde ela reina. Assim, tal como a minha vontade divina atrai em si a vontade humana e em seus atos para fazer-se amar, adorar e glorificar com seu mesmo amor, adoração e glória, assim a criatura que não quer viver mais que de minha vontade atrai em si todos os atos feitos por ela e faz-se amar, santificar. Como sabe amar, santificar uma divina vontade, a qual estende seu céu, forma seu sol, em suma. Continua essa arte divina. Como a começou e está continuando na criação. Vê então o que significa fazer minha divina vontade? E não fazê-la significa perder-se seu céu, seu sol, seu ar, seus mares de graça, sua arte divina. Por isso, sempre nela, quero encontrar a filha de minha divina vontade. Então, Jesus está dizendo aqui, quando uma alma, né, que vive na divina vontade, né, faz seus atos na divina vontade, ela enche o céu e a terra, né? Porque não é, já não passa a ser, mas sim que há outra razão e vontade humana que se perde na razão e vontade divina. Então, essa criatura, né, é mais uma outra razão, é uma vontade humana que se perde na vontade divina, né? E pode-se dizer que ela fica como um véu das coisas criadas. De todas as coisas criadas. Há um véu que tem razão e vontade. Que as coisas criadas não têm razão e nem vontade. Mas a criatura tem. Então, a criatura que vive na divina vontade, que faz seus atos na divina vontade, ela fica como um véu que cobre todas as coisas criadas. Mas que se perde, né, na razão divina, na vontade divina. Mas sacrificada e fundida na razão e vontade divina. E então acontece o quê? Que meu Fiat não está mais só. O Fiat divino não está mais só. A amar, a glorificar, a honrar todas as coisas criadas. Aí já não é mais só o Fiat divino, né? Não é só Jesus, Deus, né? A honrar, glorificar todas as coisas a todas as coisas criadas, né? Mas aí mais uma pessoa que sacrificou a sua vontade humana para viver na vontade divina. Aí fala lá, mas sim que está outra vontade humana que a ama, a adora, a glorifica como céus, como sol, como ar, em suma, onde quer que ela se encontre e em cada coisa distinta onde ela reina. Então, essa criatura humana, né, ela se perde, como um véu sobre todas as coisas criadas, né? E ela ama, adora, glorifica tudo a Deus, né, através da criação. Assim, tal como a minha vontade divina atrai em si a vontade humana e seus atos para fazer-se amar, adorar e glorificar com seu mesmo amor, adoração e glória, assim a criatura que não quer viver mais de minha vontade atrai em si todos os atos feitos por ela. Peraí. Amor, né? Adoração,
assim, minha vontade humana, atrai em si todos os atos feitos por ela e faz amar, santificar, peraí, para fazer-se amar, adorar e glorificar com seu mesmo amor, adoração e glória. Assim a criatura que não quer viver mais que de minha vontade, então quer dizer, a criatura que não quer viver mais da sua vontade humana, mas somente da vontade divina, ela traz em si todos os atos feitos pela divina vontade. Todos os atos feitos por ela e faz-se amar, santificar, pois sabe amar e santificar uma divina vontade, a qual estende seu céu, forma seu sol, em suma, continua sua arte divina, como a começou e está continuando na criação. Aí Jesus diz, então vê o que significa fazer minha divina vontade? E não fazê-la significa perder seu céu, seu sol, seu ar, seus mares de graça, sua arte divina. Por isso, sempre nela, quero encontrar a filha de minha divina vontade. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat.